No que a tua vida precisa de um ponto final? Às vezes a gente fica arrastando demais algumas coisas na vida, colocando um monte de vírgulas e não entende que chega a certos momentos que a gente precisa encerrar ciclos. Pois é, esse aqui é o episódio de hoje, sob patrocínio do Citolab, Homeschool, Unimídia e Sapiensflix. Este é o Sapienscast. Respeitável público, chegou a hora das reflexões quentinhas no picadeiro da filosofia cotidiana. Está no ar Sapienscast, edição quase sábio. Quase, né? Quase sábio. E agora, diretamente do grão dourado das ideias. Meditações com cheiro de café, servidas especialmente pra você. Com ele, Clênio Gonçalves. Sou eu mesmo, tá? Então, bora lá. Sabe quando a gente tá um pouquinho perdido na vida e a gente precisa lidar com algumas coisas e às vezes a gente só precisa um empurrão? Pois é, a vida nos coloca em algumas situações que às vezes a gente precisa decidir sobre algumas coisas e às vezes a gente só enrola. Quantos pontos finais tu tem procrastinado na tua vida? Quantas coisas talvez tu precisa tomar uma decisão verdadeira e dizer, cara, chega, tá? E não tô falando só de coisas ruins não, tá? Porque tem coisas que a gente sabe que a gente tem que terminar. Às vezes a gente precisa colocar um ponto final em algum vício, um ponto final em algum costume que não é legal, um ponto final em coisas que têm nos destruído. Mas às vezes a gente precisa entender que também coisas boas precisam de ponto final. Às vezes, gente, um ciclo precisa fechar. Talvez tu já entendeu que aquela empresa que tá te dando lucro não é mais o teu lugar. Talvez tu precise entender que aquela situação de amizade, que talvez é até agradável para ti, não cabe mais no novo estilo de vida que você precisa ter. Então eu queria que com o episódio de hoje a gente pudesse pensar um pouquinho nos ciclos e nos pontos finais. Você sabe que eu gosto muito dos filósofos, e é sobre eles que às vezes a gente vai falar um pouquinho, né? Aristóteles, ele vai falar da vida e vai olhar a vida de fato como um projeto e não como um estado. Hoje a gente abre algumas empresas e eu sei que no passado às vezes nós tínhamos a ideia de que tudo precisa ser eterno. Vou abrir uma empresa para passar para o meu filho, que passará para o meu neto, que passará para o meu bisneto. Mas você percebe que hoje as coisas estão numa velocidade muito mais rápida do que antes e que às vezes existem coisas que precisam ter começo, meio e fim. E por muitas vezes vamos arrastando algumas coisas que não precisa ser arrastado. Eu gosto muito de Heráclito, e Heráclito vai dizer uma coisa que para mim é fantástico. A única coisa permanente é a mudança. Quando você vai precisar entender que a única coisa na tua vida que de fato vai ser constante será a mudança que existe em você? Perceba que o seu corpo muda, a tua voz muda, a tua força muda, a tua energia muda, a forma com que você enxerga a vida muda. Então não ache, não acredite que tudo na tua vida precisa durar para a vida inteira. Tem coisas que de fato são passageiras e tá tudo bem. Tem amizades que talvez fez sentido na sua vida por um determinado período e não significa que foi ruim, às vezes foi muito bom, mas talvez hoje só tá precisando de um ponto final. Talvez um relacionamento na tua vida que você vem arrastando demais e que não faz sentido e talvez nunca fez, também precisa de um ponto final. Eu tenho acompanhado no Instituto situações bem complexas. Dias atrás, acolhi alguém no Instituto que me disse assim: Clênio do céu, eu queria tanto terminar o meu relacionamento com meu namorado, mas eu não consigo. E aí eu fiquei pensando, o que falta para ela colocar um ponto final naquele relacionamento que ela já entendeu que não é para ela? O que falta talvez para você colocar um ponto final naquilo que você não quer cultivar para a vida? Talvez você já entendeu que a pessoa que está do seu lado não é alguém que você quer passar a vida inteira do lado. Mas você continua arrastando sem a coragem necessária de colocar um ponto final, pensando no que vão pensar de mim, no que vão falar para mim,
no que vão se posicionar e às vezes colocando um peso tremendo no mundo exterior e não interior. Às vezes você tem carregado fardos demais nas outras pessoas e não naquilo que verdadeiramente é importante a você. Talvez você seja empresário, e nós falamos muito aqui no Sapiens Cast sobre empreendedorismo. Talvez você abriu um negócio e aí pensa assim, não posso fechar para não ficar feio para as outras pessoas. Mas talvez você já não se reconhece mais dentro desse lugar. Então, quer um conselho importante? Pensa com carinho nos pontos finais. O que tu precisa colocar de ponto final na tua vida mesmo? Eu gosto demais quando nós vamos chegando perto do final do ano, porque sempre quando vamos chegando perto do final do ano vem aquele desejo de mudança, não é verdade? As empresas fazem balanço, fazem a perspectiva de precisamos recontar o nosso estoque, precisamos organizar a nossa casa, precisamos limpar tudo para o final do ano. Nós estamos já com o tempo breve, já passamos da metade do ano, estamos caminhando aí para o final do ano e esse pensamento vem muito na minha cabeça. O que às vezes a gente precisa de fato reorganizar para a vida para criar uma nova versão? Estamos aí na finaleira do ano de 2025 e eu queria te perguntar, para a versão de 2026, por exemplo, o que você quer carregar deste ano? O que você quer carregar de você? Ou você se acha o mesmo desde 2018, 19, 20, 21? Existem mudanças necessárias, coisas que precisam de fato serem renovadas dentro da gente e coisas que precisam serem deixadas de lado. Quais os costumes, jeitos ou meios que você precisa somente colocar um ponto final? Hoje eu queria que tu pensasse um pouquinho sobre isso. Da mesma forma que os nossos parceiros Citolab, Homeschool, Unimídia e Sapiens Flix faz dentro do seu trabalho, porque tem coisas que talvez nós começamos e já terminamos. Às vezes a gente precisa fazer isso na vida. E lembre sempre, 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 sempre. Santa Teresa d'Ávila tem um poema que não serve apenas para o aspecto da espiritualidade. Uma poesia que, para mim, é muito importante no campo da vida. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem tem Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. Quando nós falamos da experiência de ciclos, nós precisamos entender que na vida, a única coisa que é eterna e imutável é Deus. De resto, tudo muda. E às vezes, para mudar, é preciso esvaziar o copo. É preciso ter a ousadia de colocar um ponto final. Eu tenho acompanhado relacionamentos que nunca terminam, que se arrastam, mesmo quando já entenderam que é hora do fim. Então, neste episódio, se tu já entendeu que é hora do fim, chega. É hora de acabar com isso aí, né? Queria entrar com o nosso Manual da Vida. Abra aí a Sagrada Escritura, se você tem ela em suas mãos. Em Eclesiastes, capítulo 3, na vida há um tempo para cada coisa. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar aquilo que se plantou. Há um tempo de matar, de curar, de demolir, de construir. Há um tempo de chorar, há um tempo de rir. Há um tempo de gemer ou tempo de dançar. Há um tempo de atirar pedras, outro de ajuntá-las. Há um tempo de abraçar e outro de afastar-se. Há um tempo de procurar, há um tempo também de perder. Há um tempo de guardar, outro de jogar fora. Há um tempo de rasgar e outro de costurar. Há um tempo de calar-se, outro de falar. Há um tempo de amar, outro de odiar. Há um tempo de guerra,
e outro de paz. Em que tempo você está vivendo? E em que tempo você gostaria de viver? Este foi o Sapiens Cast de hoje. Um beijo no seu coração. E não se esqueça, tem hora que a gente só precisa de um ponto final. Tchau, tchau. Acabou de assistir o Sapiens Cast? Não para não, tá? Tem uma oferta importante para você. Nós podemos estudar Bíblia juntos. Você quer aprender mais sobre a Sagrada Escritura? Venha para Sapiens Flix, o estudo da Palavra de Deus. Tem um curso gratuito esperando por você de introdução à Bíblia. Então, na bio ou aqui no link abaixo, você vai saber como se inscrever, tá? Vem com a gente, um curso imperdível. Vem!